O sorteio diário da Telecena de Paz, que vai dar mais 100 prêmios de R$1.000. Telecena! Ex-PM acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco é indiciado junto com a filha por tráfico internacional de armas. O governo de São Paulo autoriza universidades e escolas técnicas a reiniciarem as aulas práticas presenciais. O Ministério da Defesa diz que vai acionar a Procuradoria-Geral da República contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo. Ele disse que o Exército se associou a um genocídio durante a pandemia. O corpo da atriz da série Glee, Naya Rivera, é encontrado em lago nos Estados Unidos. Pela primeira vez desde março, Nova York não registra nenhuma morte por Covid-19. O governo demite pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que monitorava o desmatamento da Amazônia. O Flamengo vence, perde Gabigol expulso, mas leva vantagem do empate para a decisão do Estadual do Rio com o Fluminense. Fla-Flu da final terá transmissão exclusiva na TV aberta pelo SBT na próxima quarta-feira. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Policiais militares do estado de São Paulo vão usar câmeras nos uniformes a partir do dia 1º de agosto. A mudança foi anunciada hoje pelo governador João Dória, depois do flagrante de mais uma abordagem violenta. Vídeos gravados por vizinhos mostram o PM apontando a arma para um rapaz no meio da rua, mesmo sem ele reagir. Eu tô tremendo. E a polícia do Rio de Janeiro indiciou o ex-PM Rony Lessa e a filha dele por tráfico internacional de armas. O policial reformado está preso por outros crimes. Ele é acusado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A lei criada para proteger e garantir os direitos dos menores de idade completa hoje 30 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente é elogiado por especialistas, mas na prática ainda está longe de atingir os objetivos. O Brasil registrou quase 1.900.000 casos de Covid-19. A doença já matou mais de 72.800 pessoas. Os recuperados passam de 1.150.000. Na cidade de São Paulo, as academias e parques reabriram hoje, com várias restrições, depois de quase 4 meses. No Parque do Ibirapuera, será permitida a entrada de até 39.000 pessoas por dia. Ainda nem era dia e já tinha gente no aquecimento. Teve fila nos portões do Parque do Ibirapuera, o mais famoso de São Paulo. Depois de 113 dias, deu para respirar ar puro, mesmo que de um jeito diferente. É hora de que esse povo se conscientize, né? De que não é para exagerar, não esquecer das higienizações, né? As aulas presenciais em universidades, escolas técnicas e cursos livres já podem ser retomadas na capital paulista e nas cidades que estiverem na fase amarela da quarentena por 14 dias seguidos. Tristeza, né? Também nos Estados Unidos morreu aos 57 anos a atriz Kelly Preston. Kelly Preston lutava há 2 anos contra um câncer de mama. A atriz era casada com John Travolta e deixa 2 filhos. O músico Benjamin Keal, neto de Elvis Presley, foi encontrado morto aos 27 anos na Califórnia. A polícia investiga a hipótese de suicídio. A Corte Arbitral do Esporte decidiu hoje que o Manchester City poderá disputar a Champions League. A pena de 2 anos fora das competições europeias imposta pela UEFA foi revertida. O clube tinha sido condenado por violar as regras de controle de gastos. Na Polônia, o presidente Andrzej Duda foi reeleito para um novo mandato de 5 anos. O conservador, contrário às políticas para a comunidade LGBT, venceu o segundo turno das eleições com uma diferença de apenas 2 pontos percentuais. Na China, a forte chuva dos últimos dias provocou inundações em todo o país. Mais de 140 pessoas morreram ou estão desaparecidas. Segundo o governo, cerca de 28.000 casas foram danificadas. Já passa de 13 milhões o número de infectados pelo novo coronavírus no mundo. Mais de 570.000 pessoas morreram. Pela primeira vez em 4 meses, a cidade de Nova York, que já foi considerada epicentro da doença, não registrou nenhuma morte por Covid-19. Apesar da boa notícia, várias regiões do mundo tiveram novos surtos da doença.
E veja a seguir, o governo exonera a coordenadora do INPE, que alertou para o desmatamento recorde na Amazônia. Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda o uso de aparelho que mede o oxigênio no sangue para combater a Covid-19. O SBT Brasil volta já já. O Ministério da Defesa vai encaminhar uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. No fim de semana, ao criticar a manutenção de um militar no Ministério da Saúde, Gilmar Mendes afirmou que o Exército se associou a um genocídio no combate à Covid-19. Jair Bolsonaro continua isolado enquanto se recupera da Covid-19. De longe, o presidente acompanha a tensão entre as Forças Armadas e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. No sábado, o ministro criticou a presença de militares no comando da pasta da saúde e sugeriu que as Forças Armadas estão se associando a um genocídio. Não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. E por falar em área ambiental, o Ministério da Ciência e Tecnologia exonerou a coordenadora-geral de Observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Lúcia Vinhas. Ela era responsável pelo sistema do INPE, que apontou um recorde de desmatamento na Amazônia em junho. A área devastada foi de 1.034 quilômetros quadrados, a maior para o mês desde 2015. O governo federal não comentou a demissão. O INPE afirma que a demissão dela faz parte de um processo de reestruturação do Instituto. Foi preso hoje em Belo Horizonte o homem que teria gravado vídeos com ameaças de morte ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a ministros do Supremo Tribunal Federal. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi detido em flagrante por porte ilegal de arma. Veja no próximo bloco. Pela primeira vez na história, a USP expulsa estudante acusado de fraudar o sistema de cotas raciais. E a expectativa para a final do Campeonato Carioca, que será transmitida com exclusividade pelo SBT. O SBT Brasil volta já já. A Sociedade Brasileira de Infectologia lançou hoje uma campanha para estimular o uso de oxímetro no país. Esse aparelho pode identificar casos de Covid-19 por meio da taxa de oxigênio no sangue. Uma carta assinada pelo presidente Jair Bolsonaro foi enviada hoje ao governo de Angola, demonstrando preocupação com a segurança de pastores brasileiros que vivem no país africano. Líderes da Igreja Universal do Reino de Deus e suas famílias relatam casos de violência e ameaças. Templos já foram invadidos por dissidentes da igreja. O clima é de tensão e medo dentro dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Neste, pastores e obreiros tentam impedir a invasão. Estão tentando arrombar as portas aqui para invadir a igreja. Do lado de fora, voluntários fazem um cordão para proteger o templo. Ninguém vai tomar esse templo! Tá filmando? Os invasores são ex-pastores e ex-bispos da Universal expulsos por condutas impróprias. Os conflitos se intensificaram no fim do mês passado. Os dissidentes partem para agressões verbais e físicas. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! Atualmente, a Igreja Universal em Angola tem 500 pastores, 65 são brasileiros. Esses caras estão vindo mesmo com o objetivo de tomar as coisas da igreja. Não estão visando almas nenhuma. O Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. O benefício é defendido por empresários como uma forma de manutenção dos empregos.
A Universidade de São Paulo expulsou um estudante acusado de fraudar o sistema de cotas raciais e sociais. Braz Cardoso Neto, de 20 anos, alegou ter ascendência negra e ser de baixa renda, mas não conseguiu comprovar. É o primeiro julgamento de fraude em cotas da história da USP. O estudante tem 10 dias para recorrer. E agora, vamos a outras notícias pelo Brasil. A adolescente Isabelle Guimarães Ramos, de 14 anos, morreu ao levar um tiro na cabeça disparado por uma amiga neste condomínio em Cuiabá. Na casa, a polícia encontrou 7 armas que pertencem ao pai da jovem que disparou, Marcelo Martins Sestari. 2 não tinham registro e ele foi detido, pagou fiança e acabou liberado. Em 20 dias, aumentou em quase 30% o número de infectados por Covid-19 nos frigoríficos gaúchos. No dia 23 de junho, eram quase 5 mil casos. Agora são 6.202, com 5 mortes, segundo o Ministério Público do Trabalho. A Associação Brasileira de Proteína disse que implementa esforços contínuos e medidas eficazes para a proteção e cuidados com a saúde de seus colaboradores. Uma forte ventania assustou os moradores de São Luís, no Maranhão, no início da tarde. O trânsito parou, muros caíram e imóveis foram destelhados. Um morador registrou a queda de uma torre de telefonia. Um elefante marinho aproveitou o mar cristalino para nadar ao lado de banhistas e surfistas na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. O animal, de cerca de 3 metros, parecia nem se importar com a presença humana e chegou bem próximo à faixa de areia. O SBT vai transmitir na próxima quarta-feira, com exclusividade na televisão aberta para todo o Brasil, o segundo jogo da decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Na primeira partida, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 e agora está a um empate do título. Não tem rivalidade maior no futebol carioca. A mão na taça já, praticamente campeão. Não tá jogando nada não, joga com torcida. Sem torcida ele não é nada, aquele time. A grande final do Campeonato Carioca de 2020 marcará a volta do narrador Théo José ao SBT. O Théo teve uma passagem por aqui nos anos 90, onde ele participou da cobertura de grandes eventos esportivos. Zidane contra Paiuca. Para quem gosta de acompanhar esportes na TV, a voz já é familiar. A classificação da seleção da França para a semifinal da Copa de 98 ficou eternizada assim. Vai para a batida de Biagio, bateu! E o rosto também. Nascido em Goiânia e prestes a completar 57 anos no próximo dia 29, Théo José vai ganhar um presente antecipado. Narrar a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Ele garante, o favoritismo rubro-negro já não é mais tão grande assim. Seja bem-vindo de volta. E não perca hoje, às 9 da noite, as emoções de Chiquititas. E logo na sequência, o último capítulo de As Aventuras de Poliana. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.